Bom, esse exercício aqui é um exercício que pode ser a disciplina de mecânica dos sólidos, como também pode ser um exercício inicial aí para a disciplina de teoria das estruturas 1. O que é esse exercício? Nada mais é do que uma viga biapoiada, então um vínculo de segundo aqui, então restringe o x e o y, e aqui um vínculo de primeiro restringe, neste caso, somente o y, ok? Tem uma carga distribuída e tem uma carga concentrada. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar os vínculos, vou botar nomes aqui, então vou chamar aqui de A e aqui de B. Esse aqui é um vínculo de segundo gênero, então inicialmente eu vou apontar o R a Y para cima e vou apontar aqui o R a X para este lado, porque na verdade, né, eu nem tenho cargas em X, mas eu vou colocar ele aqui, e vou apontar o RBY para cima, ok? Aí eu tenho uma carga distribuída, toda vez que eu tiver uma carga distribuída, eu transformo essa carga distribuída em uma carga concentrada, somente para cálculo da reação, tá? Então, isso é uma coisa importante, a gente faz esse processo somente para calcular a reação. Depois, quando for fazer os diagramas, eu volto a considerar a carga distribuída. Então, para calcular uma carga distribuída, transformar ela em concentrado, o que a gente faz? A gente faz o cálculo dessa área da carga distribuída. Nesse caso aqui, essa área é um retângulo, tá bom? Mas poderia ser um triângulo, poderia ser uma parábola. Bom, e aí o cálculo dessa área aqui é 40 vezes 2, neste caso aqui. Então, 80 newtons, tá bom? Então, eu posso transformar essa carga distribuída em uma única carga concentrada posicionada no seu centroide. Então, o centroide dessa figura aqui, que é um retângulo, é bem no meio do retângulo. Então, é como se eu tivesse uma carga bem no meio de 80 newtons. Tá bom? É como se essa carga tivesse aqui, ó, no centroide da figura. Ok. Então, para calcular as reações, eu considero essa carga de 80, mas depois, para traçar os diagramas, eu considero a carga distribuída. Então, 3 equações de equilíbrio, somatório das forças em x igual a zero, a única força em x que eu tenho é o RAx, então, o RAx é igual a zero. Ok. Agora, eu vou fazer o somatório dos momentos ao redor ou do ponto A ou do ponto B. Por que do ponto A e do ponto B? Porque são os pontos onde eu tenho incógnitas. E quando eu faço o somatório de momentos, as forças que passam pelo ponto, elas não fazem momento no ponto. Então, neste caso aqui, é sempre interessante a gente fazer em cima dos pontos onde a gente tem os vínculos que a gente quer descobrir. Então, vou fazer no A igual a zero. Vou dizer que todas as forças que em relação ao ponto A fazem o ponto girar no sentido horário é positivo. Então, RAx e RAy não fazem momento no A, porque estão no A. Depois, essa força de 80, tá? Que substituiu essa de 40, ela faz, ó, se a gente colocar aqui, aplicar essa carga de 80, ó, gira no sentido horário. Então, mais 80 vezes a distância. Que distância? A distância da força de 80 até o ponto A. Se a força é vertical, a distância é horizontal. Então, esse ponto aqui, ó, se tá bem no meio, isso aqui vale 1, ok? Então, até o ponto A eu tenho 0,8 mais 1. Então, 80 vezes 1,8. Depois, eu tenho a força de 100, que assim como a força de 80, também é positiva, ó, em relação ao ponto A. Então, mais 100 vezes a distância. Que distância? A distância da força até o ponto A. É sempre em relação a esse ponto. Então, vai ser 4,3. E a última força é o RBY, que em relação ao ponto A, como eu desenhei, ele faz girar no sentido anti-horário. Então, menos RBY vezes a distância até o ponto A, 5. Isso aqui tudo tem que ser igual a zero para essa viga estar em equilíbrio. Então, vai ser 80, 144, mais 430
é igual a 5RBY. O RBY passou para o outro lado. Então, 144 mais 144 mais 430 vai dar 574, é igual a 5RBY. Então, RBY 114,8 newtons. Ok. A outra equação de equilíbrio que eu tenho é o somatório das forças no eixo do Y, ou seja, tudo que é vertical e aponta para cima, eu vou dizer que é positivo. Então, aqui eu tenho 80 para baixo, menos 80, mais RAY para cima, mais RBY para cima. Isso aqui tudo tem que ser igual a zero. Se isso não for igual a zero, essa viga está em movimento. Então, para ela estar parada, as forças precisam se equilibrar. Então, aqui, no lugar do RBY, eu vou colocar 114,8. Então, vai ser menos 80, mais RAY. Ah, faltou a força de 100, que também tá para baixo. Menos 100, vou colocar aqui, ó. Menos 100. Mais 114,8. Isso aqui tudo é igual a zero. Então, é 180 negativo mais 114,8. Vai dar 65,20, ó. Então, vou botar aqui, menos 180 mais 114,8 mais RAY. Isso aqui tudo é igual a zero. Essa soma aqui vai dar um número negativo, passa para o outro lado, fica positivo. Então, RAY é igual a 65,20 newtons. Certo? Então, aqui as reações. Isso aqui era um passo do exercício, mas o que eu pedia para calcular eram os diagramas. Então, o diagrama, o que a gente faz? A gente sempre procura fazer embaixo do desenho de cargas, tá bom? Por quê? Porque o diagrama de esforço cortante, ele reproduz o que está acontecendo com as cargas. E o diagrama de momento fletor, ele reproduz as áreas do diagrama de esforço cortante. Então, é sempre interessante a gente fazer um embaixo do outro. E uma coisa que eu já falei para vocês também é que é importante vocês puxarem linhas. Ó. Porque toda vez que acontece algo em um diagrama, vai afetar o outro. Então, por exemplo, aqui, ó, tô puxando as linhas das cargas para o diagrama de esforço cortante, ó. Então, toda vez que acontecer alguma mudança de carga aqui, vai alterar aqui esse diagrama, tá? Então, vamos lá. O diagrama de esforço cortante, ele obedece o gráfico de cargas. Então, o que tiver de carga mandando fazer aqui, eu vou fazer. De que tipo de carga? Somente vertical. Todas as cargas verticais vão influenciar esse diagrama aqui. Somente carga vertical. Então, olho lá para o meu diagrama no ponto A e eu entrando por este lado aqui, né? Então, entrando pela esquerda, eu vou entrando pela esquerda. Eu obedeço as cargas. Bom, então, o que a carga mandar eu fazer, eu vou fazer. Então, a primeira carga que aparece aqui, vertical, é o RAY. Ele tá apontando para cima e vale 65,20. Então, eu vou obedecer. Vou vir aqui e vou traçar 65,20.
Então, 65,20. Mais. Depois deste ponto A, até chegar na carga distribuída, porque agora eu vou olhar para ela como distribuída. Aquela carga concentrada lá de 80 foi só para traçar as reações, ó. Então, deste ponto aqui até a carga distribuída, não tem nenhuma outra carga vertical atuando na viga. Então, eu vou ficar constante, sem fazer nenhum tipo de movimento, porque não tem nada me mandando fazer. Não preciso obedecer nada, porque não está mudando. Quando chega aqui nesse ponto, eu tenho todo esse trecho aqui de carga distribuída. Então, eu vou ter um movimento. Toda vez que a carga for desse tipo distribuída, assim, que é uma linha horizontal, o meu diagrama de esforço cortante vai ser inclinado, sempre 1 grau acima. Então, aqui eu estou em 65,20 e eu vou descer todo o valor dessa carga distribuída, que é 80. Então, em 65,20, eu venho parar em 14,8. Ó, lá é horizontal, aqui é inclinado. Então, sempre embaixo de uma carga distribuída, o diagrama de esforço cortante ele vai ser inclinado. Isso se a carga distribuída for desse tipo. Se a carga distribuída for triangular, esse diagrama aqui já vai ser uma parábola de 2º grau e esse aqui uma de 3º. Sempre 1 grau acima. Então, aqui eu venho parar em menos 14,8. Daqui até aqui não acontece nada, então eu vou ficar constante, ó. Quando eu chego lá na carga de 100, ela tá apontando para baixo, me manda descer, eu vou descer. Eu venho parar em menos 114,8. Daqui até o ponto B, não acontece nenhuma alteração de carga, então ele vai constante. Quando chega aqui, eu tenho o RBY, que vale 114,8, e me faz voltar para a viga. Positivo, negativo, negativo. Então, ó, o diagrama de esforço cortante obedece às cargas, ok? Bom, agora eu vou fazer o diagrama de momento fletor. O diagrama de momento fletor, ele obedece às áreas do diagrama de esforço cortante, porque como a gente comentou em sala, ele é a integral do diagrama de esforço cortante. Então, eu vou vir aqui e vou calcular todas essas áreas aqui. Bom, então, eu vou botar aqui, ó, área 1, área 2, esse pequenininho aqui, área 3, esse outro retângulo, área 4, e aqui, área 5, ok? Então, vou até fazer aqui num outro pedaço de folha. Então, área 1. Área 1 é um retângulo aqui, ó. Então, ele é base vezes altura. Então, é 0,8 vezes 65,20. Cinquenta e 52,16. Bom, a área 2, eu preciso descobrir aqui o valor deste x aqui, ó. Certo? Porque eu não sei. Eu sei o tamanho de tudo isso aqui, que é 2. Então, a gente pode fazer semelhança de triângulos. Então, eu vou desenhar ele aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem o que eu vou fazer. Então, esse valor aqui é 65,20 e este valor aqui de baixo é 14,8. Ok? Então, aqui eu tenho um triângulo grande, ó. Um triângulo grande. E aqui eu tenho um triângulo pequeno. Certo? Então, eu vou fazer que eles têm os mesmos ângulos, ó. Esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse. Então, eu vou fazer semelhança de triângulos. Então, vamos lá. A altura maior aqui, que é esse triângulo aqui,
Então, esse triângulo grande tem 80. Então, 80 está para toda esta medida aqui, que é 2. Assim como essa altura aqui que eu quero descobrir, 65,20, está para x. Quem é x? Esse valor aqui. Tá bom? Então, uma semelhança de triângulos. Então, eu vou fazer, multiplica assim, né? 80x é igual. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Acabou a bateria. Calculadora vai ser 65,20 vezes 2, 130,4. Então, x vai ser, divididos por 80, 1,63. Então, aqui é 1,63. O que falta ali para 2, 1,63 menos 0,37. Então, a área 2 vai ser 65,20, que é a altura desse triângulo, vezes 1,63, divididos por 2. A área 3 vai ser essa altura aqui, 14,8, a altura do triângulo, vezes a base, 0,37, divididos por 2. A área 4 vai ser esse retângulo aqui, que é 14,8 vezes 1,5. E a área 5 vai ser 114,8. Esse aqui é negativo e esse aqui também. E esse aqui do 3 também é negativo. Todas essas aqui são negativas. 114,8 vezes 0,7. Então, 114,8 vezes 0,7. Menos 80,36. 14,8 vezes 1,5. Menos 22,2. 14,8 vezes 0,37 divididos por 2. 2 menos 2,738. Bom, então, feito o cálculo das áreas, então aqui está o diagrama de esforço cortante, a gente faz o cálculo de todas essas áreas que estão aqui. Então, agora basta fazer aqui o diagrama. Então, ó, sai de 0 e ele obrigatoriamente volta para 0. Então, a primeira área deu 52,16. Então, nessa linha aqui, ó, toda vez que acontece algo no diagrama de esforço cortante, que tem uma mudança, acontece algo também no diagrama de momento fletor, ó. Vocês podem puxar umas linhas. Muda o desenho da área, vai acontecer alguma coisa aqui embaixo. Então, a primeira área é 52,16. Então, vai vir aqui. Se aqui é uma linha horizontal, aqui vai ser uma linha inclinada. Deixa eu marcar aqui na escala, 52. Então, lá horizontal, aqui inclinada. Então, aqui vai ser mais 52,16. Depois, até esse ponto aqui, eu tenho 53,138. Essa área aqui também é positiva. Então, 52,16 mais 53,108 dá 105,298. Cento e cinco, 210. Então, vai dar mais 105,298. Eu somei o 52,61 que eu já tinha com 53,138. Se aqui já é uma linha inclinada, esse diagrama de esforço cortante, ele é uma parábola. Ok? Depois eu tenho a área 3, que ela é negativa. Então, eu tô tudo isso aqui positivo e agora eu começo a descer. Então, 2,738, eu vou parar em 102
102,56. Assim. 102,56. Depois eu tenho a área 4, que é menos 22,2. Então, eu tô em 102,56 menos 22,2. Eu vou parar em 80. Ó, se aqui ele é uma linha horizontal, aqui ele é uma linha inclinada. Eu venho parar em 80,36. Tá bom? Por enquanto é todo positivo. E a área 5, 80,36, negativa. Então, eu volto para zero. Então, esse diagrama de esforço cortante, diagrama de momento fletor, ele é todo positivo, tá? Como eu já falei, eu marco o positivo para baixo, mas se quiser marcar o positivo para cima, não tem problema nenhum. Eu só marco dessa forma porque esse é o desenho que aquelas cargas vão proporcionar de deformação nessa viga. Então, é o desenho da deformação, tá bom? Então, diagrama de esforço cortante, obedeço às cargas. Diagrama de momento fletor, calculo as áreas do esforço cortante e coloco essas áreas aqui.